saber quem faz aniversário hoje? Vamos sim. Bom, tem quem é o cantor logo de cara. Logo de cara? Gente, eu nem acordei ainda. Não vou dar dica nenhuma, porque vai que, né? Por quê? É muito fácil? Não sei. Vamos ouvir. Quem é o cantor? Essa canção é pra você, mesmo antes de eu te conhecer. Essa canção ele é filho de uma pessoa muito famosa que morreu ano passado. Tinha um programa na TV Cultura, fazia um programa chamado Provocações. Pai. Sim, o pai é o Abu Janra. Então, é o André Abu Janra, o filho dele. Parabéns! Feliz aniversário pra você, Abu Janra. Difícil essa, Pois mas que demais. Parabéns pra você. A gente também tem aí na nossa lista de aniversariantes o ex-jogador de futebol Raí, soprando velhinhas hoje. Parabéns pra você, Raí. Tem também o Tino Marcos, jornalista, baita talento da TV. Parabéns pra você, Tino. Temos a atriz Graziella Moreto fazendo aniversário hoje também. Parabéns. E a gente finaliza a nossa lista com o André Segatti. Feliz aniversário para todos vocês. Feliz aniversário para você aí de casa que está fazendo aniversário hoje ou que soprou as velhinhas aí no fim de semana, né, Rê? Parabéns. É verdade. Parabéns para todos que vão fazer aniversário hoje, ao longo desse dia. Estão começando aí uma nova etapa, né? Você que fez aniversário ao longo do final de semana, que a gente não tem programa, por isso a gente aproveita e manda um beijo para todo mundo que acabou de começar uma nova etapa na vida aí. Falando em nova etapa, como é que foi seu fim de semana? Foi muito bom. Foi muito que bom. delícia. Deu pra descansar bastante. E deu pra comemorar o Dia das Mães também? Ah, minha mãe optou pela netinha dela. Verdade! É que meu irmão mora no interior, ela foi conhecer a netinha que nasceu agora. Falei, tudo bem, mãe. Que gostoso. Seu primeiro Dia das Mães como vó tá super perdoado. Mais do que perdoada, imagina. O meu foi delicioso. Ai, que Estávamos no interior, com mamãe, com todos os irmãos, Sua mãe ficou primaiada feliz? toda. Sua mãe ficou feliz? Muito, né? Que Muito. linda, ela é tão fofa, gente. Nossa, e não mede esforços para receber a gente ali com carinho, né? A gente fala que não quer dar trabalho pra mãe no fim de semana, no Dia das Mães, mas não tem jeito. Quando a gente chega lá já tá tudo pronto. Ela preparou tudo no sábado pra não ter o trabalho no domingo e pra gente não ficar falando, sai da cozinha, mãe! Fez tudo que tinha direito e mais um pouco. Que delícia de final de semana. Maravilhoso. Olha, eu vou te contar, viu? Maravilhoso mesmo. Bora pra fofoca, mas eu sei que o Gabi vai começar com um plantão médico que a gente estava numa expectativa na semana passada muito grande para saber o que estava acontecendo com ele. Exato. E veio uma confirmação da qual a gente não gostaria de noticiar, né? Pois é, gente. A gente já estava com essa informação no radar, só que, obviamente, por se tratar de uma situação muito delicada e nenhuma das partes envolvidas dá a confirmação para a gente esperou, de fato, o Marcelo Rezende se pronunciar e era exatamente aquilo que a gente já estava sabendo e temia. Ele está com câncer. É um tumor tão grande, gente, que ele acabou crescendo demais e atingindo outro órgão. Ele começou no pâncreas, cresceu e atingiu o fígado. E ele é um tipo de câncer muito grave, né? É muito agressivo mesmo. Então, assim, o tratamento, ele precisa ser um tratamento intensivo. O Marcelo Rezende, ele já passou pela primeira quimioterapia dele, a primeira sessão de quimioterapia, que foi na terça-feira, e por isso que ele se afastou da televisão nessa semana. Não é porque ele descobriu agora, esses dias, essa semana, não é porque ele passou mal e teve que ir para o hospital. Não foi isso. Na segunda-feira, ele recebeu a equipe de reportagem da Record. Foi uma gravação que aconteceu assim de uma maneira super escondida, né? Foi designado um repórter, uma equipe super enxuta para fazer essa gravação e até mesmo a chefe de reportagem lá da Record não estava sabendo a princípio do que se tratava. E depois, quando o material chegou lá, ela falou, poxa, olha só, é isso. Então era um tema bastante delicado. Eles trataram as 7 chaves mesmo, guardaram, por se tratar de uma situação bem delicada. Essa reportagem foi exibida ontem, no Domingo Espetacular, e ela foi gravada, que nem eu estava comentando, na segunda-feira, horas antes dele ser internado no hospital. Então ele recebeu a equipe de reportagem da Record por volta das 9h da manhã na casa dele, e lá por volta das 10h30 ele saiu e já foi direto para o hospital. E na terça-feira foi quando ele se submeteu à primeira sessão de quimioterapia, né? O médico, segundo o Marcelo Rezende nessa entrevista, o médico falou para ele
que essa quimioterapia que ele está fazendo não é aquela quimioterapia tão invasiva a ponto de fazer ele perder o cabelo, tá? Existem várias graduações. Existem várias graduações. Então, nesse primeiro momento, ele está fazendo essa, que é um pouco mais light, para ver como é que o organismo dele vai reagir. Como que o tumor responde, né? Exato. Para saber depois o que vai ser feito nas próximas, né? Mas o Marcelo Rezende, ele está segurando muito firme essa história, né? Tanto que ele falou por diversas vezes ali na entrevista que ele não tem medo de morrer, que ele tem certeza que é uma coisa pela qual todos nós vamos passar e que agora o esforço dele tem sido para tentar acalmar a família dele, os 5 filhos e também os amigos, os telespectadores, porque ele comentou até uma coisa que é muito real, né? Quando a pessoa está doente e a gente não sabe exatamente o que é, fica aquela preocupação, mas quando você fala o nome da doença, parece que aí ganha uma proporção maior do que realmente pode vir a ser, né? Então, quando ele falou o nome da doença, o câncer, parece que as pessoas ao redor dele meio que já se encolheram, sabe? Já se colocaram numa situação assim de, poxa, mas que triste, né? Porque a gente sabe, né, da quantidade de casos de pessoas que não conseguem superar essa doença, mas a nossa torcida, não só a nossa, né, da família, de todos os telespectadores, fãs e da Record também, né? É para que ele supere isso, né? Mas ele sabe que não é uma doença tranquila e que ele vai ter que, enfim, se cuidar muito mesmo. Ele já descobriu esse tumor num estágio avançado. Isso que preocupa mais ainda, né? Isso é o que preocupa mais ainda, Rê. Isso é o que preocupa mais ainda. Mas ele já iniciou o tratamento. Então, essa semana ele esteve afastado aí para fazer a sessão de quimioterapia. Essa semana ele não volta para o Cidade Alerta. Esse afastamento provavelmente é por tempo indeterminado, né? Exato. A Record não está firmando assim, olha, ele vai ficar tantos meses fora do ar. Eles estão dando previsões semanais. Então, o que eles me falaram na sexta-feira? Olha, o que a gente garante é que na semana que vem, quem vai apresentar o Cidade Alerta é o Luiz Bate e aí o William Travassos fica nos 2 programas que o Bate apresenta de manhã, que é o Balanço Geral Manhã e o SP no Ar. E aí, na próxima semana, de repente, se o Marcelo Rezende se sentir bem disposto e reagir bem à quimioterapia, ele vem e apresenta. Mas, nesse momento, ninguém quer causar nenhum estresse ao Marcelo, porque, assim, na quimioterapia ele precisa descansar, repousar, não pode se submeter a situações estressantes. E a gente sabe qual que é o teor do Cidade Alerta, né? Não tem como não se estressar com as notícias que são exibidas ali. São muito pesado, né? São informações bem pesadas. Mas o Marcelo Rezende, que nem eu estava comentando, embora ele tenha se mostrado ao longo dessa entrevista que ele deu lá para o Domingo Espetacular, bastante sensato e segurando a onda, deu para perceber que ele estava segurando muito para não chorar, porque o tom de voz dele, sabe quando parece que a pessoa está segurando assim para não deixar lágrimas, para não deixar lágrimas escorrer? Foi basicamente isso. E, enfim, ele está com essa doença, a gente continua aqui torcendo pela recuperação dele, rezando por ele, a gente pede para que você faça o mesmo, claro, né? Mande aí suas energias positivas. Sem dúvida nenhuma. Então, só para entender a cronologia, quando ele deu essa entrevista, foi antes da internação que o Geraldo levou ele para o hospital. Exato. E ele já sabia. Então, não foi nessa internação, ele não descobriu no susto, ele já tinha descoberto a doença antes. Ele descobriu a doença há umas 2 semanas. Ah, tá. E até, olha o que aconteceu, gente, tem essa informação aqui, eu não posso divulgar o nome das pessoas envolvidas, mas eu posso dizer o que aconteceu. Marcelo Rezende, já sabendo que ele estava com essa doença, ele promoveu um jantar na casa dele, com os amigos mais próximos, inclusive outros apresentadores ali da Record. E esse jantar foi noite adentro, assim, pessoas conversando e tal e tudo mais. Aí teve um momento em que um grande amigo dele, né, chegou lá, presenteou ele com um vinho bem caro e tal. E aí o Marcelo Rezende, que é um apaixonado por vinho, chegou com uma outra garrafa de uma outra bebida mais cara. E aí pegou e falou assim, vamos beber aqui, vamos abrir, vamos brindar. Aí esse colega dele falou assim, não, Marcelo, conheça esse vinho, é muito caro, não, a gente guarda para uma outra oportunidade, já são tantas horas da madrugada, já bebemos tal, a gente nem vai aproveitar. Ele, quem garante que você estará aqui amanhã? Eu não garanto, então sim, vamos beber. Isso foi antes de anunciar para os amigos, né, antes da notícia da doença dele ser anunciada. Então, assim, os amigos já estavam meio que pré-avisados de que algo não estava bem, porque foi um jantar
sem uma ocasião especial de uma celebração, mas ele já estava ciente da doença. Então isso aconteceu antes de todo mundo ali, de todos os colegas de emissoras saberem o que estava acontecendo. Então, você vê como os valores, né, mudam quando você recebe uma notícia como essa, né? Você começa a ter a real noção da fragilidade da vida, né? E aquela sensação de finitude se faz muito mais presente. Essa coisa da garrafa foi muito emblemática. Muito emblemática, muito mesmo. E até uma das pessoas que esteve lá nesse jantar falou, né, que o curioso foi que ele deu só um gole na taça. Porque ele não está com condições de beber, Porque ele não né? está com condições de beber. Tanto que nessa entrevista que ele deu para o Domingo Espetacular, ele falou que ele percebeu que não estava bem justamente no dia em que ele estava na casa dele, abriu uma garrafa de vinho, colocou na taça e não sentiu a menor vontade de tomar o vinho. E ele, que é apaixonado por essa bebida, tem o hábito de tomar sempre, né? Na casa dele, pelo menos uma taça ele toma, tal. Ele falou que naquele momento ele falou, estou doente. E aí foi quando ele ligou para um médico dele, um médico amigo, e aí o médico falou assim, olha, vai fazer um check-up, mas um daqueles check-ups completos, para analisar tudo no seu corpo. Porque assim, alguma coisa provavelmente deve estar errado, mas vamos torcer, a gente pode não ser nada, pode ser uma indisposição e tudo mais. Aí foi quando ele foi fazer esse check-up, incluindo aí a tomografia, que foi detectado esse tumor no pâncreas, que já estava num estágio tão elevado que acabou atingindo o fígado dele e por isso que ele sentiu essa rejeição, essa aversão à bebida, né? Bom, contada toda a história, a gente reforça aqui os nossos votos de melhoras. Nossos sentimentos, né? de compaixão, né? Sim. É claro que a gente se compadece dessa questão toda e está aqui sempre na torcida, mandando muita energia positiva para que ele consiga passar por isso, que ele consiga vencer, apesar de ter descoberto a doença já num estágio mais avançado, que é um estágio onde, né, ninguém gostaria de descobrir, né, um câncer, né? A gente sempre diz aqui que melhor coisa, quanto antes, melhor, mas sempre existe esperança, né? Enquanto tem vida, tem esperança e a gente está aí torcendo por ele. Vamos lá para o Gabi. Então, quero saber, qual outro apresentador que passou aí por um problema de saúde? Foi no fim de semana? Bom, ele foi internado, desculpa aqui, deixa eu pegar a data certinha. Isso foi na sexta-feira, gente. Na sexta? Na sexta-feira. Ele passou por essa cirurgia. O Dia das Mães, então. Mas ele já está em casa se recuperando, tá? Quem conta a notícia pra gente é o Léo Dias. Ele descobriu, né, que o Luciano Huck passou por essa cirurgia aí na sexta-feira, que é uma cirurgia para retirada da hérnia inguinal. Ele, enfim, descobriu que estava com esse probleminha, pegou, foi lá, submeteu essa cirurgia, mas já está em casa descansando. O que é a tal da hérnia inguinal? Aqui o Léo Dias até explica pra gente, né? Ele falou, olha, hérnia é qualquer deslocamento do conteúdo abdominal por um orifício natural ou acidental. E aí o termo inguinal indica que esse conteúdo passa pela parede abdominal na região da virilha. E o problema costuma acometer mais os homens do que as mulheres, tá? E, bom, isso acontece principalmente na fase adulta e o mais comum é por conta do enfraquecimento da musculatura da região do abdômen. Então, olha aí, mais uma importância do exercício físico na vida das pessoas. Exato. Então, o Luciano Huck, quando ele era mais jovem, ele era mais saradinho, tá? Não sei o que, agora já tá... cuidar, hein? O tempo tá passando, sabe? A Luna fez essa cirurgia dela. Ela fez? Inguinal e umbilical. Olha só. Ela corrigiu agora. Poderia ser uma coisa que ela tivesse também que corrigir na fase adulta, se não mexesse agora. Gente. Como a gente descobriu agora. Uma cirurgia super tranquila. Parece que foi realmente bem tranquila, tudo bem com ele viu, também. Porque ele tá em casa descansando e provavelmente essa semana ele já retoma aí a gravação do programa dele lá na Globo. Que bom. Fico feliz que tá tudo bem. Tá foi um tudo sustinho, mas tá tudo certo Exato. já. Que bom. Agora, gente... Isso aqui é muito triste, né, Rê? Que história triste de imaginar que isso aqui tudo pode estar perdido. Conta pra gente. Bom, a gente já tem falado aqui do cantor Luiz Melodia por conta da doença que ele tá se tratando, né? Ele tá com câncer também e desde fevereiro ele tá aí nessa batalha, nessa ida e vinda do hospital, fazendo os tratamentos todos corretos e tudo mais. O que acontece, gente? A casa dele foi invadida e levaram algumas coisas muito importantes, né? Ele não estava na casa dele, nem ele, nem a mulher dele, mas o filho dele estava. E aí entraram 4 homens armados e não levaram muita coisa, mas levaram
um Levaram objeto muita coisa, né, que era pra ele. muito importante. Levaram o notebook onde estava todo o material da carreira, da vida profissional do Luiz Melodia. Todo o acervo dele, partituras, Exato. tudo que ele criou, gente, ao longo de décadas. Exatamente. Que judiação. Tanto que a mulher dele, a Jane, né, pegou e deu uma entrevista aí pro jornal O Dia, falando que assim, bom, agora nessa era digital, onde tudo é digitalizado, tudo é computadorizado, a gente se deu o trabalho de digitalizar tudo, guardar todo esse acervo no computador, e esse computador foi levado pelos bandidos. Ele não tinha um backup? Pelo visto, Ai, não. gente. Pelo visto, Coisa não. mais triste. Pois é, mas foi bem triste aí esse assalto, né? É uma casa que eles têm ali em São Conrado, no Rio, e os bandidos amarraram, né, o filho do Luiz Melodia, tanto que ele conseguiu, depois que os caras foram embora, né, depois que os bandidos foram embora, ele conseguiu se desfazer dessas amarrações, mas aí ele esperou a mãe chegar do hospital para eles poderem ir na delegacia e prestar a queixa, né, fazer o boletim de ocorrência aí sobre o caso. É muito triste, é muito triste. A gente torce, né, para que esse computador seja encontrado inteiro, né, para que, enfim, tenha um... Mas, com certeza os bandidos não fazem a menor ideia do que eles levaram, né, Exato. levando esse computador. Levaram Não. um simples objeto, mas simples, na mão deles, né? Mas que que tem uma eles- vida ali dentro. exato, que eles vão trocar, vão passar para frente a troco de banana, Troco de né? nada, né? É triste isso, Muito. é triste demais. Então, assim, eu espero que bata aí algum momento de lucidez na cabeça dessas pessoas aí, que elas pelo menos entreguem este objeto, gente. Pelo menos este. Tem aí a notícia do que mais foi levado da casa? Tem sim. É que deixa eu pegar as informações certinhas. Bom, nesse estava o notebook dele, que tinha todos os materiais, e Coisa levou assim, que tá televisão, tudo relógio, dentro. cartões, filmadoras e outros bens aí da casa. Mas o filho dele tá tudo bem, não sofreu nenhuma tudo agressão? bem, não sofreu Graças a nada. Deus. É uma pena. E é triste, né? É triste a gente... Eu acho que assim, por mais que tenham levado tudo, todas as coisas, todos esses bens materiais, se fosse um simples notebook, talvez a notícia não fosse tão triste, né? Seria triste por conta da invasão E o momento que ele tudo tá mais. vivendo, que já não é Exato. fácil, ainda tem a casa invadida, né, gente? Exato. Tem a dó. E aí a gente fica mais triste por conta disso, que é todo um acervo de vida aí que Que se perde, né? a gente torce aqui para que não seja perdido, né, Com Rê? toda certeza. Torce mesmo, eu tô numa baita de uma torcida, porque, Vamos continuar gente, isso acompanhando, dá né, muita dó. Gabi? Exato. Agora, Galdino, Muda. vamos mudar o clima? Muda. Solta o som aí. Solta a trilha mexicana, Galdino, é essa trilha que a gente quer. Exato. Mas não é novela mexicana. Não. Porque assim, gente, a Anitta, a gente já falou que ninguém mais segura essa mulher. Não, Ninguém segura. tem fronteiras pra ela. Agora, a novidade é que ela foi capa de um jornal do México, é um dos principais jornais lá do México, e ganhou uma matéria de página inteira. Isso, gente, só para vocês entenderem, é muito importante. Toda vez que um artista ganha uma página inteira num jornal, pensa que é porque assim, o artista tá bombando. Não é qualquer artista que ganha a página inteira não, viu? E ela ganhou uma matéria de página inteira e o México esse jornal mexicano tá apresentando ela como a nova promessa do pop mundial. E a Anitta, de fato, é isso, minha gente. Aqui no Brasil a gente já sabe o poder dessa mulher, a gente já sabe a potência dela e agora o mundo está descobrindo ela. Em partes, né, por conta dessa parceria super bem sucedida que ela fez com o Maluma, que é um rapper colombiano, e esse rapper ele tá bem conhecido também no mundo inteiro por conta de outras parcerias que ele fez, e acabou meio que levando aí o nome da Anitta também, né, para essa curiosidade da imprensa internacional, e aí a imprensa tem descoberto as músicas dela. A gente já falou aqui na semana passada que ela semana passada foi fotografada lá nos Estados Unidos, ao lado de um outro rapper, o Tyga, que é um rapper super conhecido, principalmente lá nos Estados Unidos, e
ela também já está ventilando. Então aí o pessoal da imprensa americana já está querendo saber quem que é a Anitta. Teve até um jornal lá que fez uma matéria. Olha, aqui estão os fatores que você precisa saber sobre a Anitta. E nesses fatores colocava aí que ela é um baita sucesso aqui no Brasil, que ela se apresentou nos Jogos Olímpicos, que ela fez parcerias de sucesso e coisas do tipo. Então assim, o mundo está com os olhos voltados para a Anitta. E a Anitta, como a gente bem sabe, está investindo na carreira internacional. Primeiro começou aí com essa parceria com o Maluma, passou para a parceria lá com a rapper Iggy Azalea e agora o mundo não é o limite para essa garota. Ela vai longe, viu? Parabéns para você, Anitta. Eu fiquei curiosa para saber o que quer dizer aquela manchete. Coloca de novo a foto do jornal, por favor. Tá uma palavra ali que eu não faço a menor ideia. Croquetea com México. O que será que... Croquetea, é isso que tá escrito ali, gente? Bem em cima da foto dela? Croquetea é algo do tipo... quebra. Croquetea? É o quê? Tipo, ela tá namorando, tá flertando com o México? Não, será que é isso? É nesse sentido assim de quebra, atinge, chegou ao México. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Tá. Quer dizer que tá bombando mesmo, hein? Olha aí, reconhecida pela imprensa mexicana já. Parabéns, viu? Muito feliz com o sucesso da Anitta também. E agora, hein? Olha, esperamos até o fim do programa para saber quem será o apresentador. Isso é bomba, não é? É bomba, pode soltar essa bomba. Qual será o apresentador que tá flertando com outra emissora? Que está coqueteando. Coqueteando, né? Boa! Fui corrigido aí pela telespectadora, né? Porque eu entendi roquetear, gente. Roquetear é como se fosse lançar míssil, bomba, por isso que eu falei que estava explodindo e quebrando, tá? E o coqueteando tem a ver com namorando, flertando, tá bom. É isso, tá corrigido. Bom, essa daqui é uma bomba daquelas. A gente já tinha comentado isso daqui há alguns dias sobre essa possibilidade. Eu dei o meu lado, assim, que eu achava que era, mas tá ganhando força essa história. E tá preocupando, tá deixando o pessoal lá da Record de cabelos em pé. Porque o Rodrigo Faro, minha gente... É ele! É o Rodrigo Faro. O contrato dele vence agora no final do ano. E até agora ele não renovou o contrato. Até agora. Não é porque a Record não quer, não. É porque o que foi oferecido para ele, ele recusou. O Ricardo Feltrin conta aqui para nós que a Record chegou a fazer uma proposta para ele, muito boa, financeiramente falando, e que esse contrato duraria aí mais 5 anos, iria até 2022. Mas ele não se interessou. Então, assim, deu aí uma projeção de mais 5 anos, 5 anos de emprego garantido e mais um salário ainda melhor do que o que ele ganha, e ele não se interessou. A gente já comentou aqui que o Rodrigo Faro, da última vez que ele esteve para renovar o seu contrato com a Record, ele andou sendo sondado pelo SBT, pela Globo e tudo mais. E é sempre quando tem o Rodrigo está assim, em vias de renovar o seu contrato com a Record, a gente ouve rumores, essa notícia. Quando eu comentei aqui, da primeira vez, parecia até que poderia ser alguma coisa assim mais direcionada, assim, para, enfim, favorecer a negociação dele com a Record. Mas não é, gente, porque ele teve sim encontros com o pessoal do SBT e teve encontros também com emissários da Globo, que estão realmente interessados no passe do Rodrigo Faro. Porque além de ser um bom apresentador, ele também tem um ótimo tino comercial. Então, assim, as empresas querem o Rodrigo Faro. Ele é um garoto propaganda e tanto. Exato, porque tudo que ele anuncia, ele vende. Então, assim, as emissoras querem dinheiro e o Rodrigo Faro atrai. Record, te cuida, porque o bicho, ó... a notícia tá tomando corpo, né? Se cuida mesmo.